Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais uma atividade do Polo Guarulhos do IAC, Instituto de Estudos Avançados e Convergentes da Unifesp. Há 2 semanas, o Polo Guarulhos, que é coordenado pelo professor Marco César de Freitas e pelo professor Fernando Atic, tem realizado uma série de webinários que visa a uma reflexão sobre as direções, sobre as administrações dos últimos anos de nosso campus. Bem, o Polo Guarulhos do IAC tem algumas linhas mestras para a sua atuação, que são, eu vou nos lembrar desses temas centrais para nós, assimetrias sociais, hibridismos culturais, humanidades e educação pública e, por fim, vulnerabilidades corporais e interdependências. Essas atividades, elas se enquadram, ora, numa outra linha, né? O professor Marco César mesmo chegou a coordenar uma delas recentemente, e hoje, com essa série de webinários, esse é o terceiro deles, estamos na terceira linha, humanidades, no terceiro eixo temático, humanidades e educação pública. Bem, essa atividade ela tem sido conduzida pela professora Joana Rodrigues, que é do Departamento de Letras, tem formação em jornalismo e, portanto, ninguém melhor do que ela para nos guiar aqui nessa conversa. Então, eu deixo agora a palavra com a professora Joana para apresentar o professor Marco César e, como disse, para conduzir os trabalhos dessa noite. Muito obrigada, Ivo. Eu saúdo a todos, todas e todes que estão nos acompanhando, ora ao vivo, então boa noite, ora depois em outro horário, para rever esta gravação. É com muita alegria que nos encontramos hoje aqui para mais uma conversa e vamos receber o professor Marcos César de Freitas, mas antes eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou mulher, tenho pele clara, cabelos ruivos curtos, o enquadramento da câmera está na altura do meu busto, portanto, o meu rosto está em destaque na câmera, e atrás de mim eu tenho um cenário que não é fictício e que me acompanha há mais de 40 anos diante das minhas pesquisas na docência, entre a literatura e o jornalismo. São livros, anotações, recuerdos e recordações de alunos durante essa trajetória. Então, dando continuidade a esses encontros, os webinários, hoje a gente vai receber o nosso também querido professor Marco César de Freitas, que, assim como os anteriormente colegas que passaram por aqui, fez parte da direção acadêmica da nossa Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a EFELET. E, portanto, tem muito do que nos relatar sobre memórias, vivências e experiências. Ele esteve na gestão entre 2009 e 2012 e tem muita coisa para nos contar, né, a partir dessa entrada desta nossa conversa, para a qual eu passo a palavra para o Marco César. Muito bem-vindo. Boa tarde. Eu estou imensamente honrado, feliz por estar aqui. Agradeço a Joana pela recepção, agradeço a Ivo. Eu me descrevo também. Eu sou homem de pele clara, uso óculos, estou usando uma boina, um paletó escuro, cavanhaque. O enquadramento de minha imagem me coloca ao centro o meu rosto, a minha face, e atrás de mim estão livros guardados nas prateleiras do escritório onde trabalho. É uma honra estar aqui. Muito obrigado.
Muito bem. Então, para os que nos acompanham, a gente vai fazer uma pequena inovação aqui hoje, não é, professor Ivo? E o próprio professor Marcos César, à medida que ele for falando, quem sabe ele pode se apresentar dessa trajetória, né, entre a pedagogia, a vivência, a experiência, a docência, a pesquisa, do qual a gente quebra um pouquinho o modelo da apresentação e ele pode ir incluindo, né, um pouco desse seu currículo, né? Algumas pontuações sobre isso. Pode ser, Ivo, você prefere fazer diferente? Não, pode ser assim, se Marcos estiver de acordo. Sim, perfeitamente. Perfeito. Então, para que a gente realmente comece, né, Marco César, a gente pediria, então, por favor, que dentro dessa trajetória, que são de algumas décadas, né, principalmente entre a pedagogia, que você, então, falasse um pouquinho dessa sua trajetória e para que a gente se localiza quando você chega na EFELESH e depois, nesse período, então, como diretor acadêmico, não é? A partir daí, eu acho que a gente pode ir conversando um pouco mais. Sim. Bem, eu sou professor há 40 anos. Daqui a pouquinho, 41 anos. Não é? Eu iniciei a minha trajetória na passagem de 1981 para 82 como professor da rede pública. E em 1988 me tornei professor universitário, atuando pelas circunstâncias que assim permitiam na época, desde o princípio como professor e pesquisador, porque eu participei de um projeto de organização de um instituto de antropologia, denominado Instituto Franciscano de Antropologia. E lá permaneci muitos anos e tenho ótimas lembranças disso. Me tornei, na sequência, professor da pós-graduação da PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na educação. E ali permaneci até que ocorreu a expansão que ensejou a ampliação da Universidade Federal de São Paulo para o atual formato. Para cá, vim em 2006. Em relação ao campus Guarulhos, fiz parte da primeira leva, dos primeiros 40, e naquilo que seria posteriormente o Departamento de Educação, no conjunto dos primeiros 6 professores contratados. Eu atualmente sou professor livre-docente do Departamento de Educação, atuo na graduação e na pós-graduação, e nesses anos todos o meu universo de pesquisa foi e relacionado, tem por objeto a educação inclusiva, especialmente a escolarização de crianças com deficiência ou cronicamente enfermas, e o tema mais amplo das vulnerabilidades infantis. Tudo isso abordado em perspectiva antropológica. Estando na Unifesp, a partir de 2006, participando da organização do cotidiano, dos primeiros passos, os primeiros gestos, eu fui, digamos assim, percebido por alguns colegas a respeito da experiência que trazia. E isso facilitou com que eu recebesse alguns convites que foram delineando os trabalhos que fiz na sequência. Quando você considerar adequado, Joana, eu posso entrar em detalhes sobre eles e tal. Mas esses são os passos iniciais que somam a minha chegada com a trajetória que tinha e que nos permite conversar um pouco sobre o que aconteceu daí na sequência, não é? Perfeito. Então, nessa trajetória da linha do tempo, vamos continuar por ela. Então, a gente realmente queria saber um pouco, né, Marcos, efetivamente dessa sua atuação na direção acadêmica. Eram outros tempos, os nossos cenários políticos, educacionais eram outros, mas o nosso cenário físico
do que hoje nós conhecemos como o Campus Guarulhos também era outro. Então, eu acho de extrema importância para a construção das nossas memórias, né, que você nos conte um pouco, né, tentando enquadrar e englobar um pouco essas duas situações, a física, né, porque essa ideia de que o campus é o que é hoje, ela é mais recente, né, nessa época, portanto, de 2009 e 2012, não era essa a configuração espacial, humanística do lugar, não é mesmo? Sem dúvida. Então, por favor. Veja, são dois movimentos, digamos assim, de construção. Um em direção mais ampla, em direção ao país, e outro em direção ao entorno. Veja, o primeiro tem um aspecto que não pode ser, a meu ver, esquecido, que é o seguinte. À medida que a Unifesp engendrou a sua expansão, ela já tinha o campus Baixada Santista, né? Mas aprovou e tomou medidas para que tivesse outros campi, outras cidades, o que fez com que Guarulhos passasse a fazer parte desse cenário, não é? A realização dos concursos, que foi gerando o primeiro corpo docente, não é? Também exigia da instituição como um todo, né, medidas de organização, medidas jurídicas, respostas às demandas do MEC, respostas às demandas da CAPES, etc. e tal, para dar andamento a tudo, para que os concursos continuassem acontecendo e assim por diante. Para, de fato, isso antes de 2009, já estava acontecendo. Por que eu estou mencionando isso, então? Porque na virada de 2007 para 2008, eu recebi um chamado da professora Helena Nader, que presidiu até pouco tempo a SBPC, uma cientista nossa de grande renome. A instituição tem imenso orgulho do trabalho dela. E naquela ocasião ela era pró-reitora de pós-graduação e pesquisa. E dirigiu-se a mim, porque tinha se inteirado de uma experiência anterior, que eu já havia atuado como pró-reitor de pós-graduação, etc. e tal, e pediu uma parceria para que organizássemos a pós-graduação em Guarulhos. Veja, nós não tínhamos a primeira turma de graduação formada, mas demos início a um processo em 2008 de organização do primeiro programa de pós-graduação da expansão, que foi o Programa Educação e Saúde, que está até hoje. E por que Educação e Saúde? Porque avaliamos com a CAPES, com a presença, inclusive, do professor Renato Janine Ribeiro, que, à época, era diretor de avaliação da CAPES, que as pessoas presentes no campus não tinham todos ainda, por exemplo, experiência de orientação, que é fundamental para que um programa seja autorizado, funcionar, etc. e tal. E aí pareceu importante organizar o programa, dar início paralelo à estrutura de pós-graduação e receber financiamento para isso, e obtivemos autorização para, em 2008, dar início ao programa de pós-graduação. Então, tínhamos 4 cursos ao início, não tínhamos os 6 de hoje. O projeto inicial tinha o curso de Pedagogia, Filosofia, Ciências Sociais e História. Na sequência, foi possível articular, não por mim, você pela professora, na gestão da professora Cíntia, o curso de Letras e de História da Arte. Mas tínhamos, então, no momento em que tínhamos aqueles 4, já tínhamos um programa de pós-graduação chegando. Pois bem, isso, de uma certa forma,
me aproximou da gestão. E a Unifesp, como um todo, viveu um processo complicado, houve uma interrupção de um mandato na reitoria, por decisão do próprio reitor, então, e, na sequência, uma eleição que deu origem ao mandato do professor Walter Albertoni, que recompôs a gestão da casa. Em recompondo a gestão, pediu sugestões a respeito da direção dos campi e apresentou um critério para os que sugeriam que as pessoas indicadas tivessem condições de estabelecer conexões educacionais, administrativas e políticas para, de fato, enraizar o campus, os campi, em suas localidades, etc. E tal. E a professora Eleonora Minecucci me indicou, inclusive mencionando o trabalho que estava em andamento na pós-graduação. As regras de então, para definição da governança dos campi, todos, eram todas elas baseadas no expediente da indicação. Os que me antecederam, todos eram indicados. Então, eu fui indicado e assumi a direção do Campus Guarulhos, não existia a EFELESH. Né? Todos os professores entre aspas, da leva que me trouxe, nenhum deles veio trabalhar na EFELESH, todos estavam aqui para trabalhar no Campus Guarulhos, por quê? Nós não tínhamos sequer os dispositivos regimentais de uma escola, não tínhamos departamentos, né? Não tínhamos... Assim, fui nomeado 3 de março de 2009, diretor do Campus Guarulhos. E tínhamos a incumbência, então, de prosseguir o processo de construção, de organização das instalações que permitissem continuidade ao projeto pedagógico que estava em andamento, um projeto luminoso, não é? Trabalhasse um enraizamento na cidade, etc. e tal, e, ao mesmo tempo, gerasse internamente as condições de articulação administrativa, por exemplo, aprovando item após item nas instâncias devidas, os modos de fazer, os modos de comprar, os modos de pagar, os modos de contratar, né? Ou seja, como receber livros, como instalar livros, tudo, absolutamente tudo. Não é? E o Conselho Universitário estabeleceu um critério para que cada um dos campi elegesse, escolhesse pelo voto os seus diretores, que era a primeira turma formada. E a primeira turma formada foi a de 2010. Imediatamente, o presidente do Consul deu andamento, convocada, instalou-se a nossa congregação, né? E foi convocada a eleição, e eu fui, daí, eleito diretor acadêmico da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, então produzida pelo novo Estatuto da Unifesp, que também não existia e não previa nenhuma das outras instalações. Fui eleito, tendo como vice, o privilégio de ter como vice, o professor Gleidson José da Silva, do Departamento de História. Então, é um ciclo de 4 anos, mas ele tem essa divisão, digamos assim, jurídica interna, a de diretor de campus e, na sequência, de diretor acadêmico da EFELESH. Só que, desde o primeiro momento, então, eu estava incumbido, né, ou seja, da tarefa de buscar com os pares condições efetivas da materialidade interna, isso que eu me referi ao início. Montar a pós-graduação, você coloca o campus em diálogo com o país. Vejam outros tempos, né? Nós recebemos 32 bolsas para começar esse programa. Fecha parênteses. Agora, o que estava em questão era o diálogo com o entorno. Um projeto pedagógico tão bem elaborado, tão bem pensado,
E tudo, de uma forma geral, exigia e exige, ou seja, bases materiais para a sua realização. Bom, eu dei início a um processo efetivo de aproximação com a governança local. E isso rendeu frutos muito expressivos na história da FLESH. Perfeito. Só para a gente, né, lembrar, então, que esse entorno, acho de uma extrema importância, né? Esse entorno também físico, para que as pessoas que nos acompanhem entendam um pouco, o nosso vizinho mais próximo ali, que é o CEL, né? As instalações do CEL, e também em relação ao próprio entorno do bairro dos Pimentas, eu queria que você falasse um pouquinho dessas condições mesmo físicas ali, não é? E também, obviamente, todas essas participações, como você diz, expressivas, né? Do município, né? Que começavam então essas relações, as conexões com o município e a universidade. Mas partindo um pouquinho, se a gente pudesse fazer um retorno, né, imagético do que era aquele cenário ali, porque ele se modificou em pouco tempo de uma maneira muito rápida, né, Marcos? E aí você continua a sua trajetória de narrativa, por favor. Sim. Então, porque, vejam, este nosso campus, esta nossa escola, está num local, e está nesse local em razão de um esforço enorme feito pelo prefeito Eloy Pietá, que viabilizou, naquilo que cabia a Guarulhos, a cessão desse local para a Unifesp. Ou seja, já existiam aqui instalações educacionais, já funcionava aqui um projeto de educação popular, já existia, funcionavam aqui, por exemplo, incubadoras de projetos sociais, e a negociação para que isso passasse à Unifesp para instalar um campus teve, na ação do Eloy Pietá, um aspecto decisivo. Porém, como só pode ser, o mandato do Eloy Pietá, em dado momento, terminou. E o seu sucessor, o prefeito Sebastião Almeida, foi um interlocutor precioso na definição de vários aspectos, ainda que alguns não tenham sequer saído do papel. Aí eu me refiro fisicamente ao entorno. O que acontece? O local que já existia passou a ser da Unifesp. O entorno era praticamente despovoado. Nós não tínhamos vizinhos à frente, à esquerda e à direita. Não tinha. Percebe? Ou seja, tínhamos traços no mapa de habitação, os barracões presentes não tínhamos. E quando eu procurei o prefeito Sebastião Almeida, me apresentei, reapresentei o projeto, etc. Não somente o local em que estamos, Estrada Caminho Velho 333, tinha essa característica de pouquíssima, quase nenhuma densidade ocupacional, como logo abaixo, a avenida que se chama Estrada Juscelino Kubitschek, veja como esse local ele é uma interface entre o rural e o urbano. Muitas das ruas se chamam estradas. Estrada Caminho Velho, Estrada Água Chata, Estrada da Servidão, Estrada Juscelino Kubitschek, e que para nós hoje em dia são ruas e avenidas. A Juscelino Kubitschek, ela tinha uma ocupação menos densa do que tem hoje.
Então, nós não tínhamos o hospital que hoje está lá, o terminal de ônibus que tínhamos lá, há um conjunto de bares, para quem tem familiaridade, na esquina lá embaixo, estavam lá, mas não todos. E aí? E a prefeitura deu início à construção do Centro Educacional Unificado, o CEU, replicando aqui um projeto anteriormente feito em São Paulo pela então prefeita Marta Suplicy. Tanto é que a mesma equipe de arquitetura atuou aqui. Então, estava em andamento a construção de um CEU, estava em andamento a instalação do nosso campus. Dialogando com a prefeitura, o prefeito Sebastião Almeida respaldou o secretário de Educação, o professor Moacir de Souza, que vale sempre a menção honrosa, a homenagem lamentavelmente póstuma, que ele não está mais entre nós, pelo quanto ele recebeu generosamente essa incumbência do prefeito, nos acolheu e tomou como seu também o projeto de enraizamento. E olhamos conjuntamente para o todo. O prefeito Sebastião Almeida, o secretário de Educação, Moacir de Souza, eu representava a Unifesp, o secretário de Desenvolvimento Urbano, chamado secretário Álvaro, e cogitamos o seguinte, olha, e se este entorno, que não tinha uma ocupação tão expressiva, fosse pensado como um bairro universitário, que permitisse o nosso campus instalar-se, crescer, receber com aqueles dispositivos de desapropriação, cessão, doação, etc., mais terrenos para a sua expansão já no local, e instalar no local outros equipamentos culturais para além do CEU que já estava ali. A Prefeitura de Guarulhos contratou um arquiteto chamado Ulisses Betting, e fizemos uma quantidade enorme de reuniões. A Unifesp recebeu um conjunto documental grande de fotografias aéreas que mapeou o local, isso foi passado para o Conselho Universitário e para a reitoria, identificando esses pontos. Não é? E essa parceria, então, digamos, nos pôs a trabalhar. No Diário Oficial do município foi publicada a autorização e um decreto que instituiu um grupo de trabalho municipal de edificação do bairro universitário, denominado Unifesp/Pimentas. Pois bem, e assim foi. Só que isso, então, do muro para fora, não é? E não tínhamos o portão da frente ainda. Não é? Só que, veja, isso era março, e o ano letivo começava em abril, e nós tínhamos déficit de espaço. Não tão grande como se tornou depois, mas um déficit de espaço. E naquela ocasião, diante da necessidade de iniciar o ano letivo, vestibular recém-feito, a Unifesp ainda não tinha aderido totalmente ao Enem. Eu procurei o secretário Moacir e falei assim, olha, nós estamos sem espaço para isso, né? Está em andamento um processo de licitação para a construção do prédio, etc., mas evidentemente isso demora, isso é moroso. E aí ele foi de uma grandeza imensa, ele disse o seguinte, olha, eu creio que nós temos condições de fazer uma negociação internamente à prefeitura e acelerar a entrega do CEU, que é vizinho de vocês. E no CEU nós temos salas para emprestar para vocês.
Se vocês conseguirem postergar um pouco o início do ano letivo, eu, de minha parte, tento acelerar aqui a entrega do CEL. E fizemos essa operação casada. Levei à pró-reitoria de graduação, o pró-reitor na época era o professor Miguel Jorge, e tramitamos a postergação do início do semestre letivo para calouros, só começamos com os veteranos. E alguns meses depois estávamos ocupando algumas salas do CEL, enquanto tomávamos as providências para a construção do campus. Do campus não, o campus já estava ali. Para a construção do prédio que atualmente está aí. Tínhamos, então, do lado de fora, vazios. Não tínhamos linha de ônibus. A extensão tinha 50% de luminosidade de rede elétrica. E as bases hidráulicas e tal cobriam um pouco menos que 40% do lado de fora, que repercutia do lado de dentro. Começamos a... Tínhamos uma efervescência enorme, não é, Joana? Por quê? Alunos que chegavam. Nós começamos a realizar concursos. Já estavam em andamento. Aqui começamos, está equivocava, começamos. Estavam em andamento, a professora Cíntia tomou iniciativa para que muitos concursos forem feitos. Nós continuamos. Mas, e quantitativamente foram muitos. Concursos acontecendo. A divisão dos espaços, o campus com o CEL, e os esforços para que as licitações fossem levadas a efeito e suscitassem uma empresa vencedora do processo licitatório para a construção. Mas, nesse aspecto, nós temos digamos assim, capítulos muito complicados de nossa história. Por quê? As 4 primeiras licitações não tiveram empresas habilitadas. E de uma licitação para outra, nós não temos um processo simples, em que um projeto foi apresentado, licitado, não teve habilitação, faz-se outro. É um processo com intervalo de meses. Entre um e outro, por exemplo, tivemos um intervalo de 1 ano e meio. Por questões legais, de engenharia, etc. e tal. E assim por aí. Então, passávamos a conviver com um campus que recebia mais gente, mas tinha entraves enquanto à construção. Um vizinho, o CEL, que nos recebia generosamente, mas que, igualmente, havia limite físico para a sua ocupação. Inicialmente ocupávamos 4 salas, ao término estávamos ocupando as 8 disponíveis. E assim caminhávamos, ou seja, ampliando o corpo docente, tomando as medidas. Eu me lembro de reuniões, elas não eram finalizadas no único dia, elas duravam vários dias, porque tratavam da tramitação dos nossos departamentos. Quando levei a São Paulo, e levar a São Paulo naquele momento era imprimir, carregar e levar, de fato. Não tinha nada que sugerisse o convívio com o universo online que temos hoje em dia, né? Cada departamento escreveu, elaborou as suas bases e tal, fizemos, amarramos e tal. Em dado momento, tínhamos as condições, a arquitetura jurídica para que pudéssemos ser o que somos hoje, a Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Portanto, esse ano que você se refere, que se iniciam esses 4 cursos, para que a gente não se perca nessa linha, é 2019, Marcos?
19? 2009, desculpe, 2009? É 2009? Não foi logo nas. Não foi antes disso. O que eu me referi foi o seguinte: veja, o projeto pedagógico inicial tinha 4 cursos: Pedagogia, Filosofia, Ciências Sociais e História. Os primeiros concursos trouxeram. Para docentes. Para docentes. Os primeiros concursos trouxeram docentes para esses 4 cursos. Então, veja, ocorre que o projeto pedagógico tinha também algumas particularidades. Então, por exemplo, as UCs, as unidades curriculares de domínio conexo, né, que permitiam aos alunos um trânsito planejado por outros cursos, especialmente filosofia. E nós tínhamos professor de inglês, que é professor até hoje, professor Orlando, professor Guilherme e professor de francês para todos os alunos inicialmente. Não tínhamos curso de letras, mas isso já no início de 2007, os primeiros concursos. E tínhamos algumas vagas asseguradas para que tivéssemos mais alguns professores de inglês e francês. Foi possível, percebendo a grandeza, né, dessa hipótese, por que não um curso? Isso foi possível. A professora Cíntia levou isso de um modo muito importante para a instituição. Um curso de letras. Aí aparece o quinto. E professor do departamento de História, o professor Iens, participou do diálogo que sugeriu, e foi acatado pela reitoria, a elaboração de um curso de História da Arte. Então, essas 2 propostas brotam com grande empenho, esforço assim, de articulação, mas brotam por dentro desses 4 cursos, que se tornam 6. Não é? Então, logo na sequência eles estavam, mas não no ponto zero de projeção do campus. Perfeito. É uma história muito interessante, né, de uma construção, como você Sim. ressaltou, do começo da sua fala e agora, né? Muito bem. Pontuando um pouquinho e trazendo, então, para a sua gestão, se você pudesse e pode nos contar, então, a partir, né, de 2009, eu disse equivocadamente 2019, mas a partir de 2009, né, com esse cenário tão bem ilustrado, ao vivo e em cores, que você acabou de nos relatar, como é que se comporta, então, como é que, né, atua e se comporta uma direção acadêmica já com esses cenários, porque são cenários plurais, né? E com essa prévia a gente começa a entender melhor. Então, agora a questão de uma direção, né, acadêmica que também, né, a gente entende a questão da construção também, né? Muita coisa se construindo por construir e que foi construída ali. Então, vamos ouvir um pouco sobre essa tua atuação também, porque existe aí uma questão de gestão, né? Isso. Então, quando eu assumi a direção acadêmica em 2009, nós já tínhamos os 6 cursos de graduação, mas não tínhamos nenhum departamento, por exemplo. Justamente porque não tinha, a instituição não tinha as bases regimentais que permitissem a organização. Na estrutura universitária brasileira, desde os terríveis anos de 1968, né, nós herdamos essa definição, o departamento com uma menor unidade administrativa da educação, etc. e tal. Mas a organização disso demanda medidas, demanda um passo a passo institucional que passamos a seguir. Então, o que era necessário fazer? Tudo o que quiséssemos fazer, em termos acadêmicos, demandava que fosse precedido dos escritos que autorizam o fazer.
da organização jurídica, regimental, estatutários, daquilo que combinava a letra que autoriza o campus a fazer, a Unifesp a autorizar o campus a fazer e assim por diante. Para você ter uma ideia, até pouco tempo, ou seja, até pouco tempo mesmo, até algum, eu não sei exatamente há quantos anos, mas presumo que há uns 3, 4 anos atrás, nós estávamos num determinado lugar administrativo da Unifesp, todos nós, professora Joana, professor Ivo, Marco César, todos, contratados num lugar chamado Departamento Acadêmico. Mesmo com a existência já dos departamentos. Porque é necessário escrever, organizar, levar, aprovar, fazer. E lá em Brasília, alguém, por exemplo, o Ministério do Planejamento, olhava para todos nós, 200 e tantos professores, quase 300. A Unifesp tem, em Guarulhos, 270 e tantos professores no departamento acadêmico, por diferenciação ao departamento administrativo e os seus tais e assim por diante. Então, tudo precisa do esforço prévio próprio do direito público. Se no direito privado nós somos regidos pela seguinte formulação: você pode fazer tudo que não é proibido, direito privado. Tudo que não é proibido você pode fazer. Isso até é uma das configurações da liberdade civil. Mas, se eu lhe apresento um interdito, você diz: quem proibiu isso? Onde está proibido? O direito público é absolutamente o contrário. Ou seja, se no direito civil você pode fazer tudo o que não está proibido, no direito público você só pode fazer o que está escrito. Não é? Então, por exemplo, imediatamente começam as demandas dos alunos. Nós precisamos de alimentação. Quem negaria isso? A importância disso. Precisamos de alimentação. Então, nós não tínhamos autorização para gastar com alimentos. Podíamos até ter recursos, não poderíamos gastar com alimentos. Há uma cena das mais assim afetivas na minha memória, que são muitas, eu tenho lembranças muito afetivas disso tudo, mas eu trabalhei com uma secretária chamada Lilian Bispo, que hoje em dia está no campus Osasco. Foi um privilégio pelo seu compromisso, pelo seu trabalho, por tudo, né? Um dia a Lilian me chamou e falou assim: professor, tem um casal que já veio inúmeras vezes aqui e quer conversar, pode receber? Eu falei: claro, vamos receber. E esse casal, Joana, eles, brevemente, eles disseram assim, eles tiveram, não vou declinar nomes aqui, mas eles tiveram um restaurante muito reconhecido em São Paulo. Eram chefes e tudo mais. E perceberam, em dado momento, que as pessoas responsáveis pelos pagamentos, né, do restaurante não tinham realizado os pagamentos de impostos e tal. Eles, assim, abruptamente se perceberam numa situação falimento, faliram. Perderam tudo que tinham. E decidiram, e falaram assim: nós sabemos cozinhar. E daí eles apareceram no campus e falaram assim: olha, nós nos mudamos aqui para perto porque nós perdemos tudo. E nós vamos fazer barracas de churros. Sabe aquele doce, o churros? Assim. Podemos vender aqui? Os alunos escutaram. Nossa, que bom. Falei: olha, espero que sim, mas eu tenho que verificar. Verificando, a resposta foi taxativa. Não pode.
só é possível vender se tiver uma licitação que autorize ceder o espaço e fazer. E aí houve uma tristeza enorme. Por que nós só queremos vender um produto? Os alunos, nós queremos comprar o produto. E eles tinham essa história pessoal tocante, que perderam tudo, estavam recomeçando. E só, não pode. Assim como apareciam pessoas, vamos instalar uma livraria aqui. Tô dizendo, claro que vamos instalar uma livraria, um Canva. Como fazer? Então, todos esses procedimentos demandavam estratégias, ora jurídicas, ora de engenharia, ora relacionadas à aprovação na prefeitura, etc. e tal, de grande morosidade. As pessoas podem perguntar, isso tudo não teria que ter sido feito antes? A resposta é, claro que sim. Mas todos nós, somos personagens da seguinte trama. Todos nós, em dado momento, fomos chamados, olha, tem um barco em movimento, tem um trem nenhum de nós foi perguntado. Você quer dar início ao movimento deste trem neste trilho? Não. Os que chegaram no início, os logo depois, tem um trem em andamento. Você quer entrar? E nós entramos. Então, nenhum de nós esteve em qualquer momento, né, que pudesse pensar o que é necessário ter primeiro para que depois funcione A, B, C, D, D, com densidade, com qualidade, etc. Nenhum. Mas, em existindo, quase todos passaram a perguntar para quem tinha sob sua responsabilidade a governança. Como é que é possível que estejamos trabalhando se vocês da governança não nos dão as condições, etc, 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 etc. E tal. Então, tínhamos que, ao mesmo tempo, escrever o que não estava escrito, articular o que não estava articulado, procurar pelo que precisava ser achado e assim por diante, e já responder às expectativas legítimas de professores, servidores e alunos a respeito das condições para que permanecêssemos e trabalhássemos, assim por diante. Não é? Então, do primeiro ao último dia de gestão, eu participei de esforços para escrever o que fosse necessário para que alguém trabalhasse, elaborar o que fosse necessário para que alguém permanecesse, e assim por diante. Então, foi um movimento de dentro para fora, de fora para dentro, constantemente, né, Mário? Constantemente, né? Que interessante, inclusive, para pensar mesmo, né? Para pensar posteriormente, como a gente está pensando, quem vai nos acompanhando aqui, as diferenças de todas, né, esses dois movimentos em relação a hoje. Hoje, né? Essas etapas já foram solidificadas e, né, as tarefas e as demandas são outras. Agora, pegando então a continuidade, né, que deve ter sido absolutamente desafiador, já se sabe, por parte das suas respostas, né, que devem ter outras narrativas aí, como você próprio diz, de ordem afetiva, nem se fale, com personagens e personagens que mereceria até um outro capítulo desta série. Agora, falando um pouquinho, né, deste ponto que é tão importante, expressivo, significativo, que é, então, esse processo, né, esse não é um processo, mas, sobretudo, um projeto. Que eu quis dizer que, claro, com esse processo que vocês, né, vinham construindo, esse projeto, então, o projeto pedagógico daquele momento, ele também vinha concomitante nessa construção, ele estava pronto. Por favor, que você nos conte um pouco sobre ele, sobre o projeto pedagógico. Bom, o projeto pedagógico vem de antes, ele tem uma grandeza expressiva, singular de concepção, ele é próprio de um projeto de humanidades, de uma escola de humanidades. É compreensível que encontrasse
dificuldades relacionadas à implementação que suscitassem ajustes, e que os ajustes já fossem consequência dos atores concretos discutindo. Não é? Então, eu não acho que um projeto que ele seja, digamos assim, sofra rotas de alteração. É a sua grandeza que já enseja o diálogo seguinte, que enseja o diálogo seguinte, que enseja o diálogo seguinte, e as forças dinâmicas vão falar, isso é plausível, isso não é, isso é melhor, isso não é. Mas desde o início, você tem dificuldades de ordem pedagógica, por exemplo. Você tem dificuldades de ordem espacial, digamos assim. É necessário um grande um número de salas para levar a efeito aquele processo de domínio conexo e tal, etc. e tal, de número de professores. Mas tem um dado que, a meu ver, rapidamente se manifestou, exigiu providências e causou alguma perplexidade. Ou seja, o universo de nossa atuação, ele claramente já se apresentava como conexo à formação de professores. E isso, digamos assim, causou alguma perplexidade ao início. Para vários colegas, assim, não, talvez não. O nosso projeto não é um projeto de formação de professores. Não era um projeto só de formação de professores, sem dúvida. Mas, sem dúvida, era um projeto que demandava o passo complementar de gerar as condições para que as licenciaturas, etc., e tal, acontecessem. Então, para começamos a funcionar, era necessário as medidas legais, por exemplo, e as pactuações para que tivéssemos a residência pedagógica, que não era algo do primeiro ano, do segundo ano, era da primeira turma, mas os estágios, os escritos diferenciadores de bacharelado e licenciatura, a necessidade, ou seja, de um lado, você tinha, então, colegas falando assim, sim, é claro, é isso para fazer, de outro, alguns perplexos, mas será? Será que isso não desconfigura? Será que isso não dá outra rota para o... Então, aquilo que o projeto pedagógico vai finalmente conseguir já será o resultado desses passos subsequentes que, em organizando as primeiras ideias, também já revelavam, mas falta isso, falta aquilo. Precisa escrever isso, precisa escrever aquilo. Pode-se ir para lá, pode-se ir para cá. Se o artesanato, né, se o refinamento do projeto causava algum receio de que este refinamento o desfigurava, eu acho que o andar da carruagem mostrou que não o desfigurava, mas, ao contrário, o desdobrava no universo das necessidades que se apresentam quando se dá vida a uma escola de humanidades, tal como nós fizemos. Então, o projeto era, e é grandioso, inclusive, pelo espaço que ele abria aos aperfeiçoamentos que vieram na sequência. Nós continuamos até agora padecendo enormemente dificuldades de ordem estrutural. Mas, como dizia o Darcy Ribeiro, o que faz projetos, o que dá vida aos grandes projetos são pessoas e não tijolos. Não estou aqui, não seria eu a menosprezar o papel dos tijolos, não, absolutamente. Eu sei como eles fazem falta. Mas quer ver um exemplo das pessoas? Eu me lembro de uma ocasião conversando com alguém do MEC, uma pessoa interessadíssima em que tudo desse certo,
ele disse o seguinte, falou assim, sabe, essa expansão tem um problema. Eu falei, tem um? Temos vários, temos muitas qualidades e muitos problemas, mas ele disse, não, mas tem um que eu quero chamar a atenção, ele diz. Ela foi feita com a cabeça docente. E ele chamava atenção para algo que é beira o trágico, que é o número infinitamente desproporcional que temos de servidores. Pequeno, reduzido, com modos de calcular sempre insuficientes e assim por diante. Ou seja, o que ele dizia, olha, um diálogo um pouco mais amplo, com bases de governança que não tivessem apenas na voz docente a questão, né? O que há para se fazer, mas tivesse um pouco mais de equilíbrio na participação do outro lado, rapidamente revelaria que aqueles números eram e são insustentáveis. E mais do que isso, eles estavam assentados num binarismo destrutivo. O que eu quero dizer com isso? Traziam aquela clássica divisão pessoa-função. Esta pessoa, esta função. Sem esta pessoa, não tenho esta função. Então, o que acontece? Nós temos poucas pessoas, nós temos muitas funções a descoberto. Então, tínhamos o problema de termos poucas pessoas e quase nenhuma disponibilidade a discutir fluxos de governança. Como fazer, como atender. Para que tenhamos isso, é necessário ter uma estrutura que ouça ativamente os servidores que estão trabalhando. Como é que seria melhor fazer isso e não fazer aquilo e tal. Mas não somente a EFELESH, como serviço público, de um modo geral, ele permanece padecendo os efeitos dos poucos números, tal como nós padecemos. O projeto pedagógico, ele foi encontrando formas de garantir o que ele tinha de promissor e bonito e tudo mais, e de abrir-se àquilo que o diálogo faz com qualquer proposta. Um diálogo traz ganhos e perdas, sempre. Avanços e não avanços. Mas, de uma forma geral, só é possível dialogar dentro de propostas significativas, densas e tudo mais, que é o nosso caso. Tantos desafios dessas experiências e vivências. Em relação às estruturas, né? Então, como você acabou de dizer, era difícil e, ao mesmo tempo, continua, né, sendo difícil, porque esse número não é um número equilibrado, né, entre a necessidade do que temos e as pessoas para essas necessidades, especialmente nas escolas. As escolas padecem disso até hoje e dentro desse desenho, enfim, das redes públicas de ensino. Agora, tinha dificuldades ou facilidades em relação a essa estrutura, como você diz, administrativa, que você, né, deu uma passada, uma pincelada, mas aquelas estruturas que, para uma escola de letras, são fundamentais, biblioteca, como você disse, né, lá no comecinho da sua fala, os primeiros laboratórios, né, se é que já são dessa época, essas dependências que a gente entende que vêm sendo depois melhoradas, os espaços físicos, com a inauguração um pouco mais para frente do prédio acadêmico, como a gente chama. Mas essas estruturas, Marco César, como é que vocês lidaram com isso? Já tinha biblioteca? Não tinha? Como ela foi nutrida? E os outros espaços, tantos espaços que pouca gente sabe que o campus, além dos prédios acadêmico e do outro prédio, que é o Arco, a gente tem outros espaços lá dentro, né? Como é que vocês tiveram que enfrentar, então, nessa gestão, essas estruturas? Nós tínhamos a biblioteca desde o início. Uma biblioteca com um espaço amplo, mas evidentemente insuficiente. Mas tínhamos. A nossa dificuldade estava em ampliar o acervo.
que era grande, mas tínhamos. Tínhamos, sim. No prédio que hoje denominamos Edifício Arco, e que predominantemente tem salas de professores, funcionavam as salas de aula. E veja as dificuldades, né? Nós aprovamos um projeto, Joana, como é que se chama? Na FINEP, que não é fácil, denominado BADAPES, que era Base de Apoio à Pesquisa em Educação e Saúde. E esse BADAPES funcionava próximo do local onde hoje nós construímos a brinquedoteca, ou seja, no final do arco, para lá, partindo do início do campus até o seu final. O projeto foi aprovado, mas não foi instalado, por quê? Justamente a instituição não tinha condições administrativas de responder às demandas da FINEP. Foi aprovado no mérito, mas não foi levado a efeito. Nós fizemos uma reunião e eu propus que esse espaço fosse cedido ao Departamento de História para imediatamente começar o Centro de Memória, que ocupou, então, as 3 maiores salas do fundo, o BADAPS, inclusive, então tínhamos a biblioteca e o Centro de Memória. Percebe, ou seja? Mas não tínhamos muito mais do que isso. Improvisávamos e compartilhávamos com o céu. Temos o teatro, as atividades do teatro sempre foram pujantes e tudo mais, mas dependíamos do prédio novo. Essa situação foi decisiva para que as tensões políticas do período em que estive à frente ganhassem corpo. Porque um projeto desta ordem, que tem por ponto de partida uma dinâmica de enraizamento periférico, brincando um pouco com as palavras, quase que uma interiorização, se pensarmos que saíamos lá de Vila Clementino para cá, né? De avanço, então. Mas suscitou fortemente a hipótese de que saíssemos. Que não permanecêssemos. Então, isso gerou dificuldades da seguinte ordem. Nós tínhamos esforços de gestão para resolver problemas e desatar os nós que acelerassem as construções e, com isso, se qualificasse a nossa permanência e, ao mesmo tempo, gestões discursivas, de projeções especulativas e tal, a respeito de que este seria um processo que não valeria a pena que seria melhor, de fato, sair. Então, é uma dinâmica de caminhar ao mesmo tempo com peso que dificulta a caminhada. Não é? E foi necessário superar, em termos de debate institucional, este impasse, e, em dado momento, foi necessário estabelecer, por quem tinha autoridade interna e de Estado, o ministro de Estado interveio falando: não sai, parem com esse tipo de especulação, para que, de fato, as coisas acontecessem como aconteceram em termos de edificações e tal, tudo mais. Então. Mas, veja, isso que você lembra, as primeiras instalações, elas foram, num espaço de 2 anos, ao limite.
né? Ou seja, não tínhamos mais salas, não tínhamos mais espaços, tínhamos que encontrar um modo de acelerar a construção e tudo mais. Quase alugamos um prédio de uma fábrica bem próximo ali de nós, de uma indústria dermatológica que estava desativando as suas instalações, mas não foi possível. Mas foi assim, foi foi um período de remar sem remos mas que fazia parte do script. O script era esse mesmo, sem surpresa nenhuma. Era enfrentar aquelas dificuldades exatamente. Enfrentar as dificuldades se incluía, então, um momento sem RU, né? Portanto... Mais ou menos. Então, gostaria que você pontuasse um pouco, porque então, é um ponto extremamente importante. Quando é de 2011 isso. Exato. Porque o que acontece? Com absoluta razão, os alunos pleiteavam um restaurante universitário. Repito, nós não tínhamos base jurídica para fazer. Estava em andamento. E veja, o que era muito difícil das pessoas compreenderem é que, na tramitação geral, que não envolvia só a Unifesp, envolvia o MEC, nós falávamos o seguinte: nós queremos dinheiro para um restaurante universitário. E o MEC dizia: vocês já têm, o restaurante universitário está dentro do prédio. Vocês têm tantos milhões, está aqui, ó, já está com vocês para fazer o prédio. Não, mas nós precisamos fazer outro enquanto o prédio não vem. Isso não se resolve assim, então, tá bom, entendi, os alunos estão com razão. Pelo contrário. Mas isso foi feito, até que conseguimos condições para edificar um galpão que provisoriamente serviria como RU. Então, esse galpão atuou como restaurante universitário a partir de 2011 e servia refeições, no almoço e no jantar. No primeiro momento, depois não pôde mais ser assim. Não é responsabilidade de nenhum gestor da Unifesp, porque as leis mudaram. No primeiro momento, a refeição era 100% subsidiada. Os alunos que estavam cadastrados lá e tal, os cadastrados, né, porque havia um critério social e tudo mais. Não tinha. Então, nós tivemos, sim, com as restrições, reservas, precariedades que um galpão trazia e que suscitava, ao mesmo tempo, isso fazia com que a militância que a nós se dirigia, digamos assim, nós não temos o RU, é o problema do prédio, por que não fazemos o provisório? Depois, já temos o provisório, mas o provisório não tem cardápio alternativo. É só para carnívoros, não para vegetarianos. Daí tivemos que... Nós produzimos uma manifestação uma vez, porque sempre é necessário construir as respostas e não apresentá-las, né? Ou seja, uma instituição, quando aprende a ceder, ela não está perdendo, ela está... Então, num momento de grande enfrentamento e tal, um dos momentos de encerrar aquele conflito passava por aprovar uma carta lá, em que a instituição, os alunos e todas as potestades se dirigissem à sociedade, reclamando da falta de qualidade disso, daquilo. Então, foi uma manifestação que reclamava do governo ter cedido às ilusões do neoliberalismo, da instituição não reclamar disso, da política estudantil ser uma expressão do governo ter se tornado neoliberal e a instituição não reclamar disso.
e que por isso, e tal, blá, blá, blá. E o último parágrafo eu vejo isso com muita ternura. Nós fazíamos um chamamento para que nós superássemos o modo de produção e tivéssemos arroz integral no dia a dia. No mesmo parágrafo. Né? Então, percebe? Ou seja, superarmos o modo de produção, ali aqueles 20, 30, 40, 50 pessoas, e tivéssemos arroz integral. O cotidiano é isso. Ele mistura o micro com o macro, o mínimo com o máximo. Isso se torna festivo ou tenso, né? Ou seja, alegre ou destrutivo conforme a circunstância, conforme os diálogos que foram construídos também, grandes diálogos em números grandes também, né, entre os alunos e a direção, não é? Os conflitos, as conversas, que foram muitos os diálogos. Teríamos que realmente depois fazer uma outra etapa sobre isso, Marcos, mas para que a gente já comece a se encaminhar aqui, né, para o final, eu acredito que as questões políticas, né, que essa gestão projetaram, concretizaram, suscitaram, você, em um outro momento, teceu aí um relampejo delas todas. E se você quisesse falar mais um pouquinho sobre isso, né, sobre, enfim, esse ponto, e depois, na sequência, para definitivamente a gente já fechando as suas palavras finais, para que a gente comece, então, a se encaminhar para a fala final. Passo de novo a palavra para você. Olha, não é possível pensar, cogitar que um projeto dessa ordem não fosse permeado por tensões políticas de toda a ordem. E seria, acho que até uma perda, um esvaziamento, se esse projeto não fosse disputado. Quando eu falo disputado, eu não quero, ao final do meu raciocínio, chegar a um grupo que ganhou, um grupo que perdeu, porque isso efetivamente não existe. Mas, em dado momento, o projeto foi disputado com dualidades claramente postas. Por exemplo, ficar e não ficar. Por exemplo, formar professores ou não. Não é? Ora, essas disputas, digamos assim, no campo das ideias, e que se acirraram aqui, ali e acolá, e que num ou outro momento suscitaram em alguns a estratégia do quanto pior, melhor, para que o meu projeto... Não. Tudo isso também faz parte. Tudo isso é sinal de vida. O movimento estudantil, frequentemente me pergunto, olha, mas teve muita radicalidade. Eu falei assim, nós tínhamos 3.000 alunos que de um modo geral, acertaram. E tivemos tensões com 20, para ser exato, 18. Que acertavam no conteúdo, mas erravam na forma. Né? Por exemplo, momentos que pessoalmente me levaram a pensar, eu falei assim, nossa, isso que eu estou olhando está muito errado. Por exemplo, eu me lembro um dia que uma aluna passava aos seus colegas uma camiseta. Passou, sei lá, umas 10 camisetas, não sei. E a camiseta, muito bem feita e tal, mas tinha assim, uma inscrição com os seguintes dizeres. Né? Algo assim. O que há de melhor em mim é o ódio que eu carrego. Não é?
era complicado. Era compreensível. Havia ali uma sintonia com um universo da história e um componente de informações históricas que faziam com que essas pessoas dissessem: este ódio que eu sinto me coloca, né? Ou seja, na mesma estrada dos grandes movimentos que mudaram o mundo. Eu me lembro que eu recebi um cartaz alusivo a 1848, e o cartaz dizia, né, redizia: a violência é a parteira da história. E, enfim, mas isso, em alguns momentos, eu falo assim: olha, tem algo de bastante errado na apropriação aqui desse. Enfim, basta perceber, e lamentavelmente nós brasileiros percebemos isso com facilidade, como isso é música para o ouvido do fascismo também. Enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu olhava para as situações, mesmo as mais tensas, e mesmo que fortemente, em alguns momentos, crispadas contra a gestão, algo assim, eu olhava e tinha profunda beleza naquilo. Demandava de nossa parte, de minha parte, um profundo respeito por aquela consternação, por aquela por aquela recusa, grande recusa, e tudo isso. Agora, tudo isso tem um alinhavo das situações concretas. Então, alguém, em algum momento, se sente à vontade para diante de tudo isso, fala assim: essa é a oportunidade de sair. Mas tem outro que diz: não, essa é a oportunidade de ficar. É uma gangorra. E em todos os momentos, a situação posicionava todos com legitimidade. Enfim. Nada disso tirou da história da Efeleche o seu brilho. Ela terá 100 anos e sempre terá momentos mais ruidosos e mais serenos para comentar em suas memórias. Sem dúvida, porque a Efeleche aprendeu desde muito cedo, né, como você nos relatou, a conversar, a dialogar, né, com o dentro e com o fora, com os vizinhos, com o entorno, com os alunos, com os servidores, com os docentes, não é? Então, eu acho que você respondeu agora um pouco o que eu ia te perguntar sobre o futuro. Como é que você vê a Efeleche no futuro? Como é que você manteve esse seu olhar depois, né, de 2012, quando você deixa a gestão? Já acompanhou outras gestões, mas para o futuro, como é que você vê? Veja, esta é uma instituição permanentemente desafiada a lembrar de seus compromissos. Permanente. Então, ou seja, nós teremos cada vez mais que encontrar na pluralidade que nos caracteriza, né? Na luminosa diversidade e heterogeneidade que nos caracteriza, né? Encontrar modos que solidifiquem as nossas ações locais, porque o que nós temos para oferecer, e é isso que é a grandeza da universidade pública, só pode ser o que o universo local não tem, que diz respeito à universalidade e abrangência das humanidades. Tem algo que tanta coisa se perde, né? A gente prefere lembrar do que fica, mas, por exemplo, eu participei, em nome da instituição, não estou falando pessoalmente, de reuniões muito interessantes relacionadas à pretensão da prefeitura de passar para a Unifesp a governança sobre a sua sinfônica. E naquele momento isso significava recursos. As coisas vêm, mas naquele momento significava.
E tem um documento assinado pelo Eloy Pietà, eu falei do Sebastião, mas esse assinado pelo Eloy Pietà, e por uma professora que também nos ajudou muito, chamada Linda Mil. Eu preciso verificar mais, mas enfim, nos ajudou. E vários que diziam o seguinte, falaram assim, olha, que eles queriam procurar condições orçamentárias dos ministérios para que no nosso ao redor e conosco uma série de estruturas relacionadas à arte se instalassem. A música, teatro, isso, etc. Nós somos vistos como vetores desse tipo de encantamento que o universo das humanidades, do falar artístico, do escrever artístico, etc., tem. Nós sempre seremos desafiados a recuperar isso, né? Ou seja, recuperar esse tipo de compromisso para que não façamos da heterogeneidade a fragmentação. Não é? Isso é um desafio permanente, Então, eu perguntei do futuro, né? O nosso futuro é sempre, o nosso presente e o nosso futuro é o da rememoração permanente desses compromissos. Né? Ou seja, a distância entre a raiz e a fruta. Nós somos o tronco mediador, os galhos mediadores, a copa mediadora, né? Ex aberta para o mundo, abertura, enfim. Uns desafios plurais. Falando em desafios plurais, eu gostaria que você, então, nessas suas palavras finais, para que a gente feche, e depois o que você pode nos dizer sobre o IEAC, né? E o IEAC, o qual você faz parte também, e o Polo Guarulhos, nesse sentido, né? Uma palavrinha sobre esse, você querendo, né, quiser inverter a ordem, né? Fique muito à vontade para a gente realmente partir para o encerramento. Então, vou inverter. Vou dizer o que eu penso do IEAC e vou apresentar algumas palavras finais, tá? Rapidinho. Nós somos chamados, eu acabei de falar isso, ao enraizamento, ao compromisso, etc. Agora, nós não podemos nos esquecer jamais que tem coisas que só a universidade pública pode fazer. Oxalá nós sejamos bons mediadores para prover ao redor de bases materiais, etc., e tal, que efetivamente faltam. Não me excuso disso, não. Oxalá seja. Mas tem algo que só nós temos para dar. Né? Que diz respeito efetivamente àquilo que se ensina, aquilo que se pesquisa e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? É necessário que a universidade tenha um lugar para tecer seus conhecimentos sem pressa. Nos programas de pós-graduação, por exemplo, a gente produz intensa, mas com uma métrica, né? Ou seja, entregar tantos, fazer tantos, o relatório, publicar o artigo e fazer isso e fazer aquilo. Tem a sua razão de ser. Mas em algum lugar é necessário que nós abriguemos aquele estudo avançado, que não tem inibição em demorar, porque o que ele oferece à sociedade, ao lado dos outros urgentes, é a boa demora, aquilo que está sendo zelosamente visto. Aquele momento de efetivo aprofundamento que não quer ser a
a pedância que se esconde e que zela pelo marfim de sua torre. Absolutamente. É o compromisso quase monástico que todo pesquisador tem ali com o seu texto, com o fazer, com o reparo. Que nós saibamos, tem um determinado lugar em que estudos avançados convergem para discutir intensa e densamente questões polêmicas, questões... O IAAC é esse lugar, a meu ver. Ele não replica um programa de pós-graduação, ele não replica, assim, embora ele receba grupos de pesquisa, projetos, etc. e tal, ele tem numa certa... no passo do caracol o seu ritmo, né? Que caminha mais. É o que eu acho do IAAC. E, para terminar, olha, agradeço demais que tenham tido a generosa paciência de me escutar e, enfim, de considerar que nessas memórias tenho algo a ser preservado. É uma honra, de fato, e em circunstâncias como essas e convites tão expressivos, eu me lembro lá do Fito Páez, né? Assim, quem dijo que todo está perdido, eu vengo oferecer mi coração. Ou seja, é o que temos de disponível para o momento. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, né, a todos que estão aí, muito obrigada mesmo a todos que estão aí nos acompanhando, obrigada pelas palavras e trazer um pouco dessa América Latina com Fito Páez também, com essa oferta tão generosa, que é uma marca das ciências humanas, não é? Porque a afetividade está entre as ciências humanas também. Eu, então, me despeço aqui, agradecendo imensamente esses 90 e poucos minutos de muitas memórias, de muita história, que, como docente da escola, né, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, tanto me nutre para construir, reconstruir esses desafios futuros. Agradeço imensamente. Passo a palavra, então, para o professor Ivo, que encerra este encontro para que se anuncie os nossos próximos. Muito obrigada, Marco César. Na direção do que dizia Marcos há pouco sobre o IAAC, essa atividade que eu e a professora Maria Lúcia Formigoni, que estamos à frente do Instituto, essa atividade, essa série de webinários sugerida para o Polo Guarulhos do Instituto, né, tem uns objetivos, uma reflexão sobre a administração pública ela mesma, como gerir, digamos assim, a coisa pública, né. Este webinário hoje com o Marco César, os dois anteriores com a professora Magali Janes, com o professor Daniel e a professora Marineide, enfim, para o Polo Guarulhos, que eu bem noto, enfim, é um verdadeiro documento histórico, e documento este que traz muito material para reflexão sobre a administração da coisa pública, a administração de uma universidade, né? Então, os relatos de Marcos hoje, assim como todas as reflexões que ele trouxe, né, enfim, a gente bem percebe o quanto enriquece a questão de como pensar, de como lidar com a coisa pública ela mesma. Por isso, Marcos, muitíssimo obrigado. Hoje aqui foi um privilégio tê-lo, enfim, pensando sobre o período que você esteve frente ao campus, né? Enfim, esse tipo de exercício não é uma coisa evidente, então obrigado por ter feito aqui ao vivo e a cores para nós. Enfim. Bem, isso dito, agradeço também a Joana, novamente, pela condução aqui do trabalho da noite, sempre feito com a máxima competência. Muito obrigado, Joana, novamente, por estar aqui conosco.
Eu gostaria de convidar a todas e a todos que estão nos assistindo neste momento para o último webinário dessa série, na próxima quarta-feira, também às 18 horas, com a professora Cíntia Sarti, que foi quem, como disse o professor Marco César, foi a primeira diretora do nosso campus. Uma boa noite.